Olá, meninos! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu queria trazer para vocês algumas explicações importantes sobre os gêneros textuais que nós estamos estudando aí no terceiro ano, tá bom? Bem, tem um gênero que eu particularmente gosto muito, porque eu acho que trabalha muito a criatividade de vocês, trabalha a imaginação de vocês e é um gênero que a gente pode brincar de várias formas com esse gênero. Tem uma autora, Cecília Meirelles, que ela fala que esse gênero é um dos gêneros mais criativos que existe para você fazer textos, isso mesmo, porque ele traz muito da sua imaginação também. Olha só, eu estou falando do poema. Vocês vão estar fazendo um trabalho da página 53 do livro de português sobre poemas. Esse trabalho, ele vai substituir aquele trabalho proposto aí no cronograma de vocês. Agora no iníciozinho de abril, né? Tinha um trabalho que era sobre a leitura dos livros, né, do projeto de leitura. Uma vez que a gente não está fazendo ainda o projeto de leitura, eu não vou ter como avaliá-los dentro dessa proposta. Então, eu, né, juntamente com a professora Letícia, nós colocamos a proposta de vocês fazerem, então, construírem um poema que está proposto aí na página 53 do livro. Meninos e meninas, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse gênero, tá? Para que vocês possam entender e construir de uma forma gostosa. O poema tem algumas características. E tem uma aluna que ela está aqui hoje para estar falando um pouquinho com vocês sobre o poema. Eu vou chamá-la agora para eu conversar um pouco com ela, porque quando ela estava no terceiro ano, ela apaixonou por esse gênero, né? Inclusive, ela foi aluna da professora Letícia, e ela apaixonou por esse gênero, que é o poema, né? Então eu vou entrevistar, conversar um pouquinho com ela sobre esse gênero para a gente poder entender melhor como é que funciona esse gênero, tá bom? Eu vou chamar ela aqui. Vem cá, Paloma. Oi, galera, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, olha só. Primeiro, me dá 3 características de um poema, Paloma, para a gente poder construir um poema. Que tipo de texto, como é que se constrói esse texto? Como é que a gente identifica esse texto? Quando ele tem estrofes, O que são estrofe, galera? Vocês lembram o que são estrofe? Estrofes são formados por versos. Estrofe, 3, 4 linhas, forma um verso, né? pra você ver, né, que o poema é bem organizadinho. Porque quando não tá bem organizadinho, nem parece que é poema. Você nem consegue identificar que é um poema. Ele é um texto que a gente consegue, olhando para ele, até mesmo às vezes sem ler, você já identifica, olha, tem um grupo aqui de 4 versos, que é a linha, verso é a linha, estrofe é formado por 4 versos, né? E tem uma outra característica também dele. Qual é, Paloma? Uma característica muito forte. Qual é a característica? A maioria dos poemas tem rimas. Exatamente, é uma característica muito forte. É por isso que a gente está trabalhando muito rimas com vocês. E eu convidei a Paloma para essa aula, gente, porque depois que ela aprendeu sobre poema, ela tem um livro, né, Paloma? Ela tem um caderninho só sobre poema. Ela já fez poema sobre muitas coisas. Ela ama. E a proposta que vocês vão estar construindo, fazendo aí na aula de vocês, da página 53, é sobre o texto da página 47, o texto colorir. Vocês vão fazer com esse tema, só que vocês vão colocar outras coisas. Colorir o quê? Primeira dica que eu falo para os meus alunos, estou falando para vocês agora, é o seguinte: toda vez que você for escolher um poema, preparar um poema, você fala assim, bem, eu quero falar sobre a natureza. Então você coloca tudo que tem a ver com a natureza. Natureza tem beleza? Tem. Natureza tem árvores? Tem. Natureza tem realeza? Tem. Natureza tem plantas? Tem. Uma dica que na minha idade eu fazia, hoje eu já não faço mais porque eu já tenho técnica, mas primeiro, tipo, eu vou falar sobre natureza. Eu pego muitas palavras, eu pergunto pra todo mundo o que rima com natureza. Pego várias palavras que eu sei que eu vou usar, que rima com natureza, e aí quando eu for construindo o texto, eu pego essas palavras e já coloco, que fica mais fácil. Muito boa lembrança, exatamente, né? Então, na época, nossa, a gente trabalhou muito, eu tava no terceiro ano, na época que ela tava no terceiro ano, e eu lembro da empolgação dela com esse gênero, né? Como a gente, foi gostoso ver essa empolgação dela. E agora, meninos, vou dar um exemplo para vocês sobre, eu falei assim, Paula, eu vou gravar uma aula agora, eu queria que você me ajudasse. Agora mesmo ela construiu. Enquanto eu estava preparando aqui a câmera, eu falei, eu quero que você escreva alguma coisa sobre colorir para a gente poder trazer como exemplo para os meninos. Então, gente, como a Paloma acabou de falar, o poema, ele é um texto que ele tem quando você olha, você percebe logo que é um poema, porque ele tem uma estrutura diferenciada. Os versos têm que estar assim, ó, alinhados,
4 aqui, depois mais 4 aqui, depois mais 4 aqui. Então, se eu falei assim, ó, eu quero um poema com 3 estrofes, vai ter quantos versos, gente? 12. 4, 4, 4, tá bom? Organizados. Não, não é isso tudo de um poema, tá? Então, a gente viu também, nós estamos estudando também sobre narrativa. A narrativa já é diferente. A narrativa é diferente. Vou dar um exemplo. A gente viu narrativa conto, né? Olha o exemplo aqui, ó. Era uma vez um sapo que tinha um melhor amigo, que tinha uma melhor amiga, pode dizer, vamos colocar uma ovelha, isso aqui é uma ovelha, né? Um melhor amigo, um carneiro, né? Que o seu melhor amigo era um carneiro. Eles gostavam muito de conversar no final da tarde. Eu estou contando uma história, uma narrativa, no entanto, isso é conto, porque o conto é um tipo de narrativa que não é real, que é um faz de conta. Os bichos falam, as árvores também falam. Então a folha olhou para a mulher e disse: quer ser minha amiga? Coisa que a gente sabe que não é verdade. Que não é verdade. Que a imaginação pode criar. Mas é um tipo de narrativa. Agora vamos ver aqui um outro exemplo de uma narrativa, que é uma narrativa normal, que nós estamos estudando sobre isso, a narrativa também, tá bom? Uma narrativa, o gênero narrativo. Certo homem tinha 2 filhos, Isaú e Jacó. O nome desse homem era Isaque. Eles eram gêmeos, Isaú e Jacó. Um era cabeludo, Isaú, o outro não era muito cabeludo, Jacó. Eu estou contando uma história de um fato que aconteceu, uma história bíblica, por exemplo. Eu estou narrando uma situação. Eu estou contando um fato, tá bom? E aí a gente tem que, sempre quando for fazer uma narrativa, não pode esquecer aonde ela está acontecendo, quem são os personagens, o que aconteceu, né? O que foi que aconteceu nessa história? Tá, o ápice dessa história dos 2 irmãos. É que Jacó, ele traiu o irmão dele, né? Enganou o pai. Roubou a identidade, isso mesmo, né? A herança. Então, queridos, a bênção. Então é isso. Quem são os personagens? Aonde aconteceu a história? Como aconteceu a história? A hora que aconteceu a história, tá bom? E o final, qual foi a solução? Então tem toda essa estrutura da narrativa. Pra você fazer, tem que ter muita imaginação. E por isso que eu acho que pra criança é mais fácil fazer, porque a gente tem mais imaginação, né? A gente sonha mais alto. É tipo história em quadrinho, que também eu vou gravar um outro áudio sobre isso aí pra vocês, um outro vídeo, que é um outro gênero que a gente tá estudando. Muito gostoso de trabalhar, cada balão fala alguma coisa, quando você vê um balão assim... É muito divertido, o balão da raiva, né? E tem um balão do medo, e tem um balão do pensamento, e é muito gostoso também esse outro gênero textual, né? Mas agora a gente vai concluir trazendo o exemplo desse gênero textual que vocês vão ter que construir. Vale 5 pontos da página 53 do livro. Paloma, por favor. É sobre cores, né? Cores. Fala aí, o que você construiu aí, rapidinho. Colori a folha de papel com um azul meio céu. Colori o sol tão belo com um lindo amarelo. Colori uma rosa de vermelho. E o branco, o coelho. E você sabe qual é o maior pintor? É o que coloriu você com essa linda cor. Eu pedi pra ela fazer e ela foi colorir, ela foi tentando. Pensando o que rima com Porque colorir. Tem a ver com cores, né? Com cores. Você não pode fugir. O poema que tá aqui no livro, né, de vocês. Exatamente. Então, vocês vão pegar aqui da página 53 e vão estar construindo. Depois vocês vão tirar a foto dessa atividade. É uma atividade avaliativa. Toda atividade avaliativa, ela tem que ser postada lá no portal. Nem toda atividade. Vale quantos pontos, Paloma? 10. 5, Paloma? 5. 5. Metade. Tá bom? 5, tá? Então, ó, bom poema pra vocês. Bom trabalho pra vocês. Um forte abraço. Eu estou com saudade de vocês. Nessa semana é a Semana Santa, gente. Nós estamos agora na Semana Santa. Eu queria pedir para vocês, para a gente poder pensar um pouco no que Jesus fez por nós. Melhor presente do céu que Deus ofereceu para cada um de nós. Como é o nome desse presente, Paloma? Salvação. Mas Jesus é esse presente, né? Ele veio aqui e morreu. Manda um beijo pro pessoal. Dá tchau. Nos ouvir tua graça. Tchau! Tchau!